Vamos ler juntos? Eclesiastes, capítulo 7, o verso 29, todos a uma só voz. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Senhor, nos faz entender a origem da vida, o propósito da vida e a tristeza da vida, para que possamos entender que o Criador não fez nada errado, fez tudo certo no devido tempo. Resgata em nós a beleza da tua criação, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre 3 coisas hoje: a origem da vida, o propósito da vida e a tristeza da vida. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a origem da vida. Na verdade, o texto já diz: eu achei isto, a maior mente sábia de todos os tempos, Salomão, juntamente com Moisés, juntamente com todos os grandes autores bíblicos e com todos os cristãos sinceros através dos tempos, reconhece que Deus é o autor da vida. A origem da vida é Deus. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, você percebe a origem da vida do cosmos, você percebe o ato criador de Deus colocando ordem no caos, e você percebe no capítulo 1, antes dele terminar, Deus chamando a congregação celeste: Filho, vem cá, Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A origem da vida é isto: Deus o Criador. O texto fala que ele criou do barro. O texto fala que a mulher foi criada da costela do homem que veio do barro. Mas a origem da vida é Deus, o Criador. Quando o Novo Testamento fala da origem da vida, chama Deus de poeta. Efésios capítulo 2, verso 10 diz que nós somos o poema de Deus. Quando o ato criador acontece, Deus não é um mero fabricante. Que me desculpe a nossa irmã Beth, Deus não é um engenheiro, Deus é um artista. Deus não fez cálculos de ciência exata, Deus tirou da sua emoção, da sua inteligência, do seu prazer, algo para si mesmo, para chamar de seu. A origem da vida está em Deus, o Criador. O texto é tão fantástico em Gênesis 1, 27, em Gênesis 2, 7, em Gênesis 2, de 15 a 17, que a gente percebe a revelação preciosa, a iniciativa de Deus, o Criador, fazendo o homem como a obra-prima, a partir do barro em suas mãos. O ser humano é fantástico. Foi feito por um pouco menor do que os anjos. Deus coroou o homem de glória, de dignidade, de beleza. Pode reparar que tudo mais que Deus criou foi num Fiat, num flash. Façamos. É diferente. É projeto. É algo que demandou um afeto, é algo que demandou uma intenção primorosa, porque tudo mais, Deus disse: haja, haja, haja. E as coisas começaram a pipocar no universo pelo poder de Deus, mas parece que ao criar o homem, Deus chama a Trindade excelsa para algo muito maior. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há em nenhum outro ser criado, por mais grandioso que seja um grande animal, um grande elefante, um glorioso leão, um majestoso peixe de toneladas, não há nada que sobrepuje a arte mais importante de Deus: você, eu, o ser humano.
A origem da vida é Deus. O brilhantismo da vida humana está em Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não pense você que Deus é esteticamente igual, mas imagine e entenda que Deus e você são intelectualmente semelhantes, emocionalmente semelhantes, internamente semelhantes. De outra maneira, Deus não permitiria que o próprio filho dele assumisse a forma de homem, mas ele o fez para dignificar ainda mais, além de salvar, a própria criação do homem. A origem da vida está em Deus. Deus cria a vida e coloca num cenário tremendo. O cenário prioritário da vida humana é o paraíso. Irmãos, quantos lugares lindos você já visitou nesse mundo? Potencialize a beleza de todas as maravilhas que você já viu em suas viagens e pense no Éden como algo muito mais esplendoroso, com todas as plantas, com toda a relva, com todos os animais, com toda a frutificação, sem nenhuma intervenção do agrotóxico ser humano, ou do tóxico ser humano. A origem da vida está em Deus. Abundância de beleza, plenitude de poder, cenário lindíssimo, direitos, deveres e uma única ordem. Uma única ordem. De tudo que eu criei, de tudo que eu te dei, desfrute. Mas a árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Que Deus maravilhoso é esse, que tira de si o projeto, que mira em si o projeto, e que cria para si o próprio projeto maior, o ser humano, para nele manifestar sua glória. E assim tem sido desde o ato criador. O ser humano, na origem de sua existência, não é coisa, não é animal, não é um mero ser pensante, não é um primata evoluído, é um projeto, é um poema de Deus, criação de Deus, que se torna por graça filho de Deus. Quando você se olhar no espelho, quando você se imaginar sonhando, quando você se imaginar pensando, quando você se imaginar perdoando, quando você se imaginar quebrantado e orando, isso é pura conexão com o Criador que te fez particularmente especial, vindo dele, da mente e do coração e para os propósitos dele. A origem da vida. O ser humano é maravilhoso. Olha o que o homem faz. Olha o que o homem é capaz. Olha os poetas. Ouça os sons que o homem consegue construir com a melodia. Ouça a beleza da criação. O homem é tão especial, vindo de Deus, na sua origem, que o próprio sistema cósmico sonha, geme, para que o dia da glória dos filhos de Deus seja também o dia da redenção do planeta, do universo como um todo. É maravilhoso quando o ser humano percebe quem ele é, de onde ele veio, para o que ele foi criado. O texto diz: e eu descobri, e eu achei isto, que Deus fez o homem. Essa é a origem da vida. Mas há uma segunda coisa aqui, o propósito da vida. O texto diz que Deus fez o homem reto. O propósito da vida é que nós precisamos e devemos glorificar a Deus. Nossa santidade não é fruto de uma religiosidade, de algumas obediências, a alguns rituais, a alguns mandamentos. A nossa retidão procede de Deus. Ele criou o homem reto, Ele criou o homem
puro. Ele criou o homem para propósito muito sublime e elevado, a glória dele mesmo. Eu admiro muito um escritor americano chamado John Piper, que escreve pequenos livretos, alguns deles falando de coisas tão triviais. Por exemplo, como apontar um lápis para a glória de Deus. Como descascar uma laranja para a glória de Deus. E no fundo, quem inspirou ele a fazer isso foi o próprio apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se Deus é a origem da vida, Deus também é o propósito da vida. É para a glória dele que tudo se fez. Um camarada que toca um piano com excelência, uma pessoa que toca um instrumento, uma pessoa que compõe uma poesia, que constrói um prédio, que descobre a cura de uma doença, que ajuda um cansado, que dá um copo d'água, que se embrenha pelos matos do Médicos Sem Fronteiras e vai lá para o Afeganistão. Glória seja dada a Deus pela abnegação, pelo idealismo que leva o homem para cumprir o propósito maior para o qual ele foi criado. Abra sua Bíblia num discurso maravilhoso, talvez um dos discursos mais lindos de toda a Bíblia, para você entender um pouco do propósito da vida. Atos 17, de 24 a 29. Lembre-se que esse texto, Paulo estava em Atenas, Atos 17, de 24 a 29. Paulo estava ali, chegando no Areópago. O Areópago era um local público, um grande coreto, um grande local de discursos. Qualquer pessoa podia ir lá. Qualquer pessoa podia emitir seus pensamentos, suas opiniões, subir lá e fazer declarações fantásticas. E Paulo se levantou e fez uma. Ele olha a religiosidade grega e ele se espanta. Ele diz assim que o espírito dele ficou revoltado de ver tamanha idolatria. Só por uma continha matemática, 30 mil postes ídolos diferentes. Imagina isso. E um curioso no meio, ou perdido lá, ao Deus desconhecido. Para ficar protegido de tudo quanto é lado, eles levantaram, na dificuldade de saber todos os deuses existentes, põe lá a um Deus desconhecido. E de repente Paulo se levanta e ele começa a falar de duas pessoas, aliás, de uma pessoa e de um fato, Jesus e a ressurreição. Como a palavra ressurreição é Anastácia, os gregos pensavam e chamavam Paulo de tagarela. Quem é esse tagarela que fala de estranhos deuses? Porque o grego sempre pensava num deus masculino, numa deusa feminina. E lá estavam eles concluindo que Paulo falava de Jesus e Anastácia, estranhos deuses. Mas Paulo diz, não, eu não estou pregando nenhum deus estranho. Mas olha o que ele diz, depois de afirmar, eu quero apresentar o desconhecido para que vocês o conheçam. No verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Aqui está Paulo dizendo, sabe qual é o grande propósito do homem? É glorificar o Criador. E não imaginar que é possível montar um Deus dominado, palpável. Coisa louca fez o povo de Israel.
vê a mão gloriosa abrindo o mar, vê as pragas derrotando cada um dos grandes deuses egípcios. E por um lapso de momento, uma sede, ou seja lá o que for, uma impaciência crônica, igual a que temos por qualquer coisinha que saia do nosso metodismo. Não tem nada a ver com igreja metodista, enfim, é só o nosso jeitão sistemático, às vezes, de querer que seja assim ou assado. E de repente, lá está um tal de Arão, construindo um Deus, baseado em ouro, imaginando um feitio. Eu fiz porque o povo pediu. Os irmãos imaginam a dor de Deus, o Criador de todas as coisas, vendo que o propósito para o qual Ele tinha feito, resgatado, libertado aquele povo já não mais existia. Eis que eu simplesmente achei. Deus fez o homem reto. A origem da vida, o propósito da vida. E a última coisa, a tristeza da vida. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A palavra astúcias aqui, ela pode ser traduzida como 3 outras palavras: invenções, ilusões, complicações. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas complicações. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas ilusões. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, invenções, ilusões e complicações. O nome disso, nem um pouco agradável, é pecado. Traduzindo a palavra pecado, é errar o alvo. Errar o alvo. E a palavra de Deus diz que Ele fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas complicações, por conta de suas escolhas. Imaginar Adão, eu não sei quanto tempo ele viveu lá. A Bíblia não revela. A Bíblia fala quanto tempo ele viveu depois, quantos filhos ele teve depois. Mas a Bíblia fala que ele teve momentos grandiosos num lugar chamado Éden, chamado paraíso, bloqueado por Deus completamente, depois que o homem se meteu em astúcias. Como ele era 100% livre para fazer o certo e o errado, aquele inimigo que continua o mesmo, ele induziu o homem a pensar: olha, se você comer, é certo que você não vai morrer. E como Deus, você será conhecedor de todas as coisas. Ilusão. A astúcia da serpente se tornou a astúcia do homem. A complicação que o homem teve logo a seguir foi tamanha que Deus disse: olha, você podia desfrutar, agora você vai ter que ralar. Agora você vai ter que trabalhar a terra. Até hoje, meus irmãos, as pessoas reclamam da segunda-feira. As pessoas reclamam da segunda-feira. Mas o desempregado não. O desempregado, ele sonha com o dia em que ele vai dormir no domingo e vai falar: amanhã eu vou trabalhar. Mas o que está empregado, o que trabalha exaustivamente, quando ele chega na sexta, ele sente um alívio. E às vezes ele se mete em muitas astúcias. Ele leva um atestado, ele mata a mãe e a avó 10 vezes. São astúcias. O homem é craque nas astúcias. O homem inventa escapatórias para assumir a sua responsabilidade de trabalhar a terra, de glorificar a Deus, de viver para a glória de Jesus Cristo, de espalhar o evangelho, de amar. Então, Deus é a origem da vida. Deus é o propósito da vida. Mas Deus não quer que a sua vida seja uma tristeza por causa das suas invenções, por causa das suas ilusões, por causa das complicações que levaram o profeta Jeremias a dizer em alto e bom som: desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem pode conhecê-lo?
Quem pode conhecê-lo? Somente Deus pode esquadrinhá-lo. Então, meus irmãos e irmãs, como nós vamos falar sobre gente como a gente, como nós vamos falar sobre a saga da humanidade, tudo que eu li aqui em Eclesiastes 7:29 aconteceu na origem. Os efeitos duram até os nossos dias. Eu duvido que você nunca na vida se arrependeu de nada. Eu duvido que você nunca olhou para você mesmo no espelho lá do banheiro da sua casa ou no espelho da sua consciência e pensou consigo mesmo: como que eu fui fazer isto? Como que eu fui falar assim com aquela pessoa? Como que eu fui tomar tal decisão? Por causa da origem da vida? Não. Por causa do propósito da vida? Não. Por causa da tristeza da vida, das astúcias nas quais nos metemos. Eu nunca fui muito fã, nunca assisti muito também, mas eu sei que havia um filminho aí no SBT, que muitos são fanáticos, Chapolin Colorado. E ele dizia em algumas cenas: quem poderá nos ajudar? Quem? Jesus Cristo. É Ele. É Ele que tira a tristeza, que nos meteu em complicações. É Ele que tira a tristeza, que nos meteu em muitas ilusões, a partir da ilusão incutida por Satanás na cabeça de Eva e também do próprio marido. É Ele. Logo a seguir, no capítulo 3, lá em Gênesis, quando Deus, entristecido, expulsa do paraíso, Ele diz: é da semente da sua mulher que um dia vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai resgatar a humanidade ao antigo padrão, ao pioneiro padrão, ao início, onde Deus deu a origem ao homem e o fez reto. Por isso, irmãos, eu concluo a mensagem dizendo: qualquer pastor que se preze, qualquer líder de igreja que se preze, tem que ter no coração o mesmo sentimento que Paulo tinha quando pregava a igreja presbiteriana de Corinto. Ele pregava na primeira, na segunda, mas foi na segunda igreja presbiteriana de Corinto, no capítulo 11, no verso 2, que ele disse: eu tenho medo, que do mesmo modo como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Satanás vos afaste da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. É maravilhoso saber que nós temos uma origem em Deus. É maravilhoso saber que nós temos um propósito de sermos criados para a glória de Deus. É maravilhoso saber que, apesar da nossa ilusão, da tristeza que causamos em Deus, das complicações que nos metemos, Jesus veio de Deus para resgatar o homem ao seu original padrão, sermos conforme a imagem e semelhança de Deus, usar a mente, a vontade e a vida para elevados propósitos. E é muito bom saber que mesmo em pessoas não crentes, a graça comum de Deus é tão tremenda que ela faz com que homens ímpios, que não conhecem a Jesus, produzam obras maravilhosas que abençoam muitas pessoas, que nunca vão dar glória a Deus por nada. Você quer fazer uma lista? A roupa que você está usando, a casa que você mora, o tablet, o smartphone, o computador, o avião que você anda, a água que você bebe filtrada. Meu Deus, quantas coisas! O homem a vacina que você toma, o remédio que você ingere para te curar, invenções da mente humana, desse ser fantástico, criado por Deus, para elevados propósitos, que só a graça comum ou a graça especial podem resgatar. Dê glória a Deus por você ser homem, por você ser criatura e filho, porque para nós o privilégio é duplo. Somos criaturas, mas não para aí, somos filhos.
E por mais absurdo que pareça, na segunda carta de Pedro, ele diz algo que assusta o leitor de primeira viagem. Ele diz lá que nós somos co-participantes da natureza de Deus. Tente entender isso. Nós somos co-participantes da natureza de Deus. Que em Cristo haja um tal resgate na sua vida, na sua postura, na sua mente, na sua língua, que você crie coisas maravilhosas, que engrandeçam a Deus e que abençoem pessoas que cruzarem o seu caminho. Nem que seja uma palavra que você vai dizer como criatura e filho de Deus. Deus te abençoe. Não esqueça a sua origem. Não esqueça o propósito para o qual Deus te criou. Não esqueça a tristeza causada pelas maquinações e invenções do seu pecado. Mas não esqueça que por mais triste que tenha sido o pecado, em Cristo há uma redenção. Glória seja dada ao homem perfeito, chamado Jesus Cristo, ao resgatador da beleza do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te abençoe. Amém.